consiga. Olha quem está aqui, olha a honra de quem está aqui na minha live hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui, velho. Nossa, sério. Eu vou até parar aqui a música, porque agora a porra ficou séria. Deixa eu só aclarar uma coisa, Caleb. Eu acabei de tomar um remédio para ansiedade. Eu estava com crise de ansiedade. Eu fazia um Aham. ano que eu não tomava o remédio. Me deu crise de ansiedade hoje. Tomei o remédio. E eu tô É. lesada, então é capaz assim que eu nem responda por mim hoje, mas assim, enfim, a gente, se hoje não der bom, a gente marca de novo e você volta aqui, a gente conversa mais. Não, tranquilo. E, tipo assim, eu gostei muito de. É tanto que assim, eu não tinha. Eu tinha visto o seu perfil, eu só aprenda magia. Beleza, eu ficar, ok. Só que aí eu não vi seu nome. Porque aí quando eu vi seu nome, foi que aí eu me lembrei que eu segui você no YouTube. Que tem uma série toda sobre Goécia, que eu tava vendo seus vídeos. Eu achei super interessante. Aí eu falei, caramba, que interessante. Eu vou. E você Me me conta, falar, vamos fazer uma live? Muito bom. então, e eu te mandei inbox, porque eu vi que você respondeu o meu vídeo, e eu falei, meu, mas tinha muito comentário, eu até comentei naquele vídeo, eu falei, meu, ele não vai ver, procurei teu Instagram, eu falei, não vi, procurei, eu falei, não consigo falar com ele. Aí agora eu entrei, você tava online, falei assim, pô, deixa eu tentar agora, aí deu certo. Ah, muito interessante. O pessoal que tá. Eu penso, gente, eu tava na live agora, o pessoal viu que eu tava em live agora, e eu saí porque meu celular tava descarregando. Mas aí, tipo, quando eu vi que a Price tava fazendo a live dela, aí eu tô aqui com o celular carregando, com o carregador, tive que correr aqui e botar, porque meu carregador é daqueles que é muito forte, aí se eu colocar, desliga, aí já tá colocado. Mas vamos lá, e cara, primeiramente é um prazer, porque tipo, você me conhece daqui, mas eu lhe conheço do YouTube, então, primeiramente é um grande prazer estar em uma live com você, eu sou seu fã. Ai, que legal. Gente, e eu não conhecia seu conteúdo. Eu vi porque você respondeu meu vídeo. E aí eu fui ver, eu comecei a ver seu conteúdo, eu falei, caralho, eu quero esse cara aqui. Ellen, obrigada pelo presente. E, gente, adorei, adorei, adorei. Mas olha, eu quero entender uma coisa: qual é o seu nível de ateísmo? Porque existem vários níveis de ateísmo e que as pessoas insistem em dizer que é agnóstico e tal. Eu defino como nível de ateísmo. Qual é o seu nível de ateísmo? Primeiramente eu quero agradecer o pessoal que está aqui na minha live, o pessoal que tá mandando aqui as brincadeirinhas. Então, não sei se você conhece o Nino Denani. Conhece o Nino Denani? Ele é meu namorado, né? Então, Você namora o Nino? É sério isso? Não acredito, caralho. Tô chocado. sim. Por quê? Não, porque então nós estamos agora no mesmo quintal de casa, porque quando eu ouvi você acabou de falar na live que era ateísta, mas acreditava em outras coisas, eu sou exatamente no nível de vocês. Digamos que eu sou um Ah, ateu é igual pra ao nós Nino. ficar de pé, irmão. É nóis. Inclusive, nossa, eu sou seguidor do Nino, ó. Gosto muito do conteúdo dele, o cara é fantástico, adoro o conteúdo dele. E eu Ele é penso, digamos incrível, assim, né? Não, adorei. não, e o que é engraçado é que eu consegui encontrar um cara como ele que pensa exatamente como eu. Eu falei, cara, como que. Porque eu não sou ateu, assim, tipo, eu sou, óbvio que eu sou ateu. Eu não acredito que exista Deus, né? Mas eu acredito que existem outras forças, outras causas, outras casualidades. Inclusive, eu me considero budista, né? Então, eu tenho toda uma visão sobre espiritualidade, sobre realidades espirituais e etc., que são possíveis, mas eu não acho que nessas realidades espirituais eles sejam capazes de alterar a nossa realidade, até porque os deuses dessa realidade somos nós. Então, Sim, sim, sim. Gente, que legal, que mundo pequeno, né? A gente namora tem um ano e meio, não faz muito tempo, mas enfim. E aí eu também mudei muito a minha visão, porque eu vim me desconstruindo de uns tempos para cá. Se você começa a ver no início do meu canal, eu estava me desvencilhando da religião evangélica, de ter sido evangélica, uhum. né, 10 anos da minha vida. E aí eu fui me desvencilhando disso. E aí o Deus cristão já não fazia sentido nenhum para mim. Eu falava, gente, se existe esse Deus, cara, que é isso? Por que as pessoas seguem uma coisa horrenda dessa?
Mas depois disso eu falei, não, deve existir alguma coisa, deve existir alguém que criou, não, não é possível, é tudo tão perfeito, é tudo tão maravilhoso. Só que assim, eu fui vendo que ainda que exista, e se por acaso existe, nós somos, até o próprio Nino cita esse exemplo, ele fala que talvez se existir um Deus, a gente é para Deus como as nossas bactérias do nosso intestino são para a gente. Quem são? Você conhece as suas bactérias pelos nomes? Você nem sabe se tem, quando tem, quantas tem, né? Porque é uma coisa assim, é tão gigante. Até tem um vídeo meu esses dias. Tem o Carl, não sei o quê, que ele tirou uma foto da Terra vista de longe por um satélite. E a pessoa se achando mega importante, achando que alguém tem um plano para a vida dela, sabe? Então, tipo, eu fico, gente, não, sabe? A gente está imerso em uma grande e profunda aleatoriedade. É tanto que, assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais, tipo assim, o conteúdo do Nino, né, para mim é super interessante. Realmente eu assisti muitos, cara, muitos vídeos do Nino. Eu achei alguns vídeos seus, porque assim, nos seus vídeos, por que que eu não achei tantos vídeos seus? Porque você falava muito mais sobre Goécia, muito mais sobre invocação e etc. E eu comecei a pensar, de cara, beleza, eu achei super interessante, eu tava achando super legal, só que eu não tinha um interesse de invocar, entendeu? Eu só queria mesmo entender um pouco como que era a parada, como é que você entendia e etc, como é que seria mais ou menos isso. Aí eu vi que você tinha um curso e etc, eu falei, cara, legal, né? Mas aí, por exemplo, como que foi a minha trajetória? Eu era católico, eu era pregador católico, eu cresci dentro do catolicismo. Eu era aquela criança que era coroinha, depois catequista, depois da crisma, depois coordenador de grupo de oração, depois de comunidade de vida. Eu era um cara que, onde eu estava cercado pelo catolicismo, por algum tipo de liderança, estava sempre à frente de alguma coisa. É tanto que o povo acha engraçado quando eu digo isso, porque eu digo assim, gente, se hoje, eu quisesse me arrepender, dizer, gente, eu não sou mais ateu, me converti, Jesus me botou no meu coração. A primeira coisa que o pessoal ia fazer era me colocar na frente de alguma coisa, porque eu sempre estive à frente das coisas. E eu não saí da igreja por nenhuma revolta. O pessoal, por que você saiu da igreja? Cara, porque simplesmente o Deus cristão não fazia sentido. Eu segui um Deus que cobrava amor, cobrava atenção, mas não me dava nada em troca. E a única coisa que ele me dava era uma coisa que eu não ia receber em vida, tipo assim, é uma promessa de vida eterna, tipo, não fazia sentido. Aí depois eu comecei a questionar, beleza, mas se ele existe, qual é o fato irrefutável de que ele exista? Eu já vi ele ou eu nunca vi ele? Mas quando eu sentia ele, porque eu sentia Deus, eu, eu sentia presenças, eu sentia que quando eu botava a mão em cima das pessoas eu curava em nome de Deus, essas coisas, tem toda essa parada. Aí eu fui ver psicologia, fui entender autossugestão. Aí eu peguei. É tanto que hoje, por exemplo, nossa, eu sinto cada pá. Quando eu tô fazendo meditação, porque eu faço uma meditação mais voltada ao xamanismo, né? Quando eu faço uma meditação, que eu tô ali, realmente entro num transe, eu vejo índio, vejo tribo, vejo tudo que você imaginar. Entro num mundo realmente de uma realidade que Você depois, toma quando eu volto, ayahuasca? não, Nunca eu não tomou? tomo. É porque eu não tomo nenhum tipo de. Assim, eu não tomo nenhum tipo de. Pronto, eu não bebo, não fumo, não uso nenhum tipo de droga. Eu sei que o ayahuasca não é uma droga, né? Mas eu digo Não, assim é uma porque. droga. É uma droga. A definição é essa, né? Ela vai te alterar, ela faz uma definição. É que a galera do Rausch, eu já fui dessa galera do Rausch, mas eu nunca, enfim, a definição é essa, cara. Agora, se você quer É, sacralizar uma coisa, são outros 500, não, não tira o que ela é. Para a ciência, ela é uma droga alucinógena porque ela atua no seu organismo e faz modificações ali no seu cérebro. Então, o que não tira o mérito, e enfim, né? Eu sou super adepta, método curto, mas sagrado, assim, né? é uma droga, ok. É porque assim, quando eu comecei a entender mais o pensamento do budismo sobre a reflexão do agora, sobre a importância de você estar aqui e presente e na sua existência ser muito mais importante o momento do agora do que o do antes e do que o depois. Se você toma alguma coisa que lhe altera a percepção do agora, você não está vivendo o agora. Você tá alterado. Então você não está tendo uma visão clara das coisas. E por causa disso você pode fazer muita burrada, falar muita merda, fazer muita merda.
Então, eu comecei a ter essa visão de, cara, eu sei que engraçado, o budismo não lhe obriga a fazer isso. Tipo assim, se você quiser, você não bebe. É indicado que você não é assim, se eu beber, eu não posso ser budista. Posso encher minha cara, encher meu cu de droga e dizer que sou budista. Porque basta seguir os conceitos, né? Mas quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu vou manter isso, vou ficar, né, nessa parada de entender o agora, de viver o meu agora, de entender que o agora é o mais importante para tudo na minha vida. Se eu quero ter um amanhã, eu tenho que entender o Sim. agora. Se eu quero entender o meu passado, eu tenho que dizer, nossa, mas essas minhas atitudes de agora não estão sendo influenciadas pelo meu passado, então eu posso me melhorar para que eu seja melhor no futuro. Se eu ficar sempre pensando no depois, aí como que vai ser minha vida depois? Pô, depois eu sei. Ninguém veio de lá para dizer com certeza, né, o que vai ter Exatamente. depois. Isso que é foda, né? Porque as pessoas falam com tanta certeza sobre o depois, como se elas. Mas como você tem certeza? Está escrito na palavra, mas alguém voltou? Então, se eu escrever uma palavra e disser que eu for inspirada por Deus, você acredita? Então, eu posso fundar outra religião e disser. Não, não pode. Aliás, eu gravei um TikTok com isso, acho que vai amanhã pro ar ou alguma coisa do gênero. Então, cara, é muito incoerente, né? Principalmente a pessoa ter certeza. E eu falo muito isso no meu conteúdo. Eu falo, você pode acreditar no que você quiser. Acreditar não é saber. E se te faz bem, também tá lindo. Beleza, agora você ter certeza, aí é estranho. Vamos combinar. Você gostar de acreditar, igual eu gosto de acreditar em signo. Tenho certeza? Claro que não, nem provado foi. Mas eu adoro acreditar em signo. Eu acho que quem não acredita é tudo porque o ascendente está virado. Então, eu não sei, mas enfim. Eu adoro, eu escolho acreditar em signo porque é divertidíssimo. E não porque não, porque é signo, não, porque ó, se for não sei o quê, não dá, Não, verdade sabe? absoluta. É uma coisa que você se diverte, né? Nossa, que signo, legal. Exatamente. E assim, é uma total pseudociência. E eu prefiro, cara, sabe, ficar com os pés no chão do que ser uma alienada acreditando que, sei lá, eu incorporo um extraterrestre, sei lá. Ó, por exemplo, eu sou Capricórnio com acidente em Capricórnio. Tá vendo, cara? Olha aí, um Capricórnio com ascendente de Capricórnio. O que que podia dar? Eu não sei, sei nada. Não tem que ser ateu mesmo. É tipo assim, Capricórnio com acidente em Capricórnio tem que ser ateu, velho. Não dá adianta. Ai, caramba. Ó, a galera tá chegando aqui, gente. Obrigada pelas mensagens aqui. A gente tá num papo aqui porque, olha, eu conheci o canal dele aqui no TikTok e tava encantada. Eu falei, nossa, precisa. E agora que a gente se encontrou, então a gente nunca se falou antes, é a primeira vez que estamos aqui e eu tô muito feliz que você tá aqui comigo hoje, batendo esse papo. Gente, e agradecer também o pessoal que tá na minha live, tá? Desculpem eu não estar dando tanta atenção, é porque é a mesma coisa que ela disse. Eu também já conheci o conteúdo dela pelo YouTube e achava ela muito legal. Eu disse, cara, essa menina é muito legal. E aí eu conhecia também o namorado dela, que eu não sabia que era o namorado dela, fiquei até chocado de saber. E agora a gente tá numa conversa aqui que, pô, oi Jenny, meu amor, bem-vinda. Mas e aí, K-Popper. como que é? Agora, é porque assim, tipo, eu queria entender sobre essa questão de você ser ateu e como que ficou, assim, a crença na questão do demônio, da invocação, como que ficou, assim, para você depois disso? Por muito tempo, no início, porque eu saí revoltada da igreja, eu saí bem revoltada, a minha história é essa. Aham. Eu saí revoltada porque quando eu precisei, a vida já estava uma merda, aquela história de deixa sua mão nas vidas, deixa sua vida nas mãos de Deus. Olha o remédio fazendo efeito, eu estou viajando já. Mas enfim, De boas. deixa a sua vida, entrega a sua vida para Jesus. Foi isso que eu fiz por 10 anos, né? E aí, minha vida estava de mal a pior, estava assim, casamento acabou, empresa faliu, voltei a morar com a minha mãe, estava endividada, enfim, estava o ó do borogodó. Porém, ainda não estava tudo de ruim, a gente faz aquela vista grossa, não, Deus tem um plano para minha vida. Aí começou a pegar na parte amorosa, todas as minhas relações terminavam do mesmo jeito, e aí um cara aleatório viu um encosto aqui em casa, e eu encasquetei que era esse encosto que me deixava solteira. Isso depois que meu casamento acabou, já eram outros caras. Pois é. E aí eu fui fazer.
corrente na igreja, fui fazer propósito, ungi a casa inteira, conversei com o pastor, nossa, fui fazer o diabo para tirar o encosto, não consegui tirar o encosto. Aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda, não quero ficar solteira para sempre. E aí eu comecei a buscar em outros lugares. Nesse meio tempo, então eu saí meio que chateada, sabe? Eu falei assim, porra, cadê o Deus que eu gosto, que era devota dele há tanto tempo, nessa hora, a angústia que eu tava, dessas relações que não davam certo. E por último, eu encontrei uma super pessoa que, nossa, eu achei que era a pessoa. E aí eu comecei a buscar em outro lugar. Nesse meio tempo, acabei conhecendo a Goetia, depois que eu voltei a estudar um pouquinho o Wicca, e eu conheci a Goetia. O Wicca não era a minha cara, era tudo muito paz e amor. E aí, quando eu conheci a Goetia, eu falei, caramba, tá aí. Se Deus não me respondeu, então, criança bravinha, vou lá falar com o capeta, então. Sabe? Bem assim de birra. Comecei a ver a história de capeta e vi que não era bem assim. E a minha imagem, tipo, não. De muitas pessoas, e de ler muita coisa, de ver muito conteúdo, ficou muito claro para mim que essa visão de diabo é puramente cristã. Apesar da Goetia ser um sistema cristão, eu não via mais assim, eram apenas espíritos. E não é porque é que para a igreja cristã, qualquer coisa que não é Espírito Santo é demônio. Então, Sim. acabava sendo demônio. E o demônio da Bíblia, que é aquele para roubar, matar e destruir, que veio para zoar a porra toda, né? Quando começou a cair essa barreira de, o demônio não é essa coisa ruim, até porque o bem e o mal é questão de ponto de vista, questão eterna, filosófica. Então, eu comecei a ver além. E aí eu já não fazia mais sentido entender esses espíritos como espíritos ruins, e sim como espíritos, que é, inclusive, a tradução do grego daimon, e aí a minha vida continuou para Goethe, independentemente de existir um criador, existir um Deus, eu tratava com os espíritos, que podiam ou não existirem, não é X. Hoje em dia, eu trato eles muito mais como possíveis, mais assim, é mais perto, como possíveis aspectos da consciência, mas sem questionar. Então, assim, eu trato com o espírito, eu tenho guardiões, eu tenho guias que estão comigo, que me ajudam em trabalhos, que eu não sei, pode ser só coisa da minha cabeça, mas funciona. Então, é uma coisa da minha cabeça que está funcionando. Então, na verdade, hoje eu já realmente não ligo se é real ou se não é real. Para mim, funciona. Então, eu uso. É isso. Eu acho super, 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 super interessante isso, porque bate muito com as minhas conclusões, assim, parece muito comigo também sobre essa visão, porque quando eu saí da igreja, né, e eu comecei a questionar a existência de Deus, eu comecei a ver algumas paradas, é tanto que assim, eu cheguei nos seus vídeos por causa disso, da Goécia, eu cheguei no Nino por causa disso também, mas isso também já faz um bom tempo, tipo, praticamente assim, quando eu cheguei em vocês, eu já era ateu. Então, quando eu via os seus vídeos, eu já ficava pensando assim, nossa, mas como que funciona isso assim? Ela falou, tipo assim, no seu canal do YouTube, você fala, olha, funciona, tem funcionado muito bem para mim, isso aqui tem resolvido muita coisa, isso aqui tá dando certo, e etc. Tem coisas que funcionam, às vezes eu me sinto bem, às vezes eu me sinto mal, tem uns que são mais fortes que os outros. Eu ficava, cara, que coisa interessante. Tipo assim, então ela é uma pessoa que ela consegue ter uma conexão com os demônios e tem alguma resposta, mas como que isso funciona? Aí foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão de realidade e física. Se você for para o ramo da física, aí que você fica mais complexo, com mais coisas assim estranhas. Porque, por exemplo, a física, por exemplo, diz que, eu vou pegar essa caixinha aqui, se você olha por um lado molecular, os seus dedos não estão tocando nessa caixa. Se você abre muito assim, tipo assim, você pega um microscópio e coloca milhares de vezes, você não está fazendo isso aqui. Então, na crença do budismo, a gente fala assim, cara, a gente não existe. Essa existência, na verdade, é toda uma ilusão e cada uma de nossas existências, tipo assim, por exemplo, não existe espíritos, existe espírito. Só existe um espírito, o espírito humano, o espírito animal, tudo é a mesma coisa. E esse espírito que dá vida a tudo, perpassa tudo, né? Só existe um. E tá tudo conectado e nós estamos todos conectados. Essa é Nossas a visão existências do estão xamanismo conectadas. do grande espírito, não é? Hã? Essa é a visão do xamanismo do grande espírito. Sim.
e do budismo, inclusive, porque, tipo, se todos nós estamos conectados, nós, o que é que eu e você somos agora? Nós somos um reflexo de existência. Nós somos uma mente, né? Uma mente, uma consciência. E essa consciência, aí já vou pela parte filosófica, qualquer coisa que existe agora sempre existiu e sempre vai existir. Tem um filósofo que fala isso, tipo assim, nada se cria do nada, não se vem algo do nada. Existe não existe o nada. O tudo sempre existe. Aí quando eu olho assim, fica para aí. Então tudo sempre existiu. Se nós estamos aqui é porque nós sempre existimos. Nós não tivemos um começo. Aí eu vou para a crença budista que me responde isso também, que no começo, no universo não tem começo. O budismo entende isso. Não houve um começo. Desde o budismo fala assim: como foi que surgiu o universo? A resposta do budismo é essa: o universo sempre existiu, desde tempos sem começo, sem início, nunca iniciou-se, né? Então, dentro de todas essas concepções, eu ficava, caramba, mas certo, nada vem do nada. Então, o que seriam os espíritos? O que seriam essas outras realidades e tal? É o que o Nino fala muito, tipo assim, a egrégora de pensamento, a egrégora de ideias, né? As formas de pensamento, e tem o Eliphas Levi que fala muito sobre isso também, sobre você materializar o pensamento, né? É muito mais, não importa muito se o mundo ao seu redor muda, porque se ele tiver mudado aqui dentro, ele também mudou. Então, Existem várias o formas de clássico, compreensão, assim, né? na Terra como no céu, ou uma das leis do hermetismo, né? O que está dentro é como que está fora, o que está fora é como que está dentro, é isso. Você muda fora mudando dentro, e você muda dentro mudando fora. Então, é tudo uma. E olha coisa, assim, o pessoal aqui da minha live tem algumas pessoas que são evangélicas, umas pessoas que acreditam em Deus. Cara, e eu acho muito legal quando vocês vêm dizendo assim, olha, eu sou evangélica, mas eu gosto muito dos seus vídeos, porque sabe, é importante vocês, assim, nos meus vídeos, não sei se você viu algumas coisas no meu perfil, Price, eu Vi, falo muito mal bastante. sobre o fanatismo. Eu falo muito mal sobre o Sim. fanatismo, eu não falo sobre crença. Se você acredita, ótimo. É que nem a Price disse. Se você acredita, maravilhoso. Se faz bem, ótimo. Só não se meta na vida do outro. Só não exija que o outro faz o que você faz. E quando a Eu vou pessoa vem aqui além. e diz, Não, manda lá, manda lá. quando a pessoa diz assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu adoro o seu conteúdo, eu falo que legal, porque assim, você é uma pessoa que está considerando pensar mais um pouco. Não deixa de seu Deus existir. Você está simplesmente considerando outras Sim. hipóteses, outras sugestões. Isso é maravilhoso. O que eu vou além, eu demorei, né, para me assumir de fato ateísta, de falar que realmente, na verdade, assim, eu não sei se existe ou não, mas a real é que não importa, né? Se existe ou não, não é relevante. Mas o que eu vou além é porque, como eu comecei a postar muito conteúdo falando sobre ayahuasca, minhas experiências e o que eu ajudava as pessoas fazendo isso, eu continuei ajudando, falando sobre tudo que eu estava fazendo, tanto que o canal chama Na Descoberta de Mim, né? E uma das coisas que eu gosto de levar para as pessoas é questiona. Questiona, porque inclusive se você questionar, você acredita em Deus, então faça as suas questões, porque se você questionar, a única coisa que vai acontecer é sua fé se fortalecer. Porque se você tiver alguma dúvida, aí não, então peraí, tem que fazer sentido. Agora não adianta você estar com a vida de cabeça para baixo, achando que Deus tem um plano na tua vida, esperando um milagre acontecer, um plano se cumprir, e o negócio não anda, não vai, você tá passando fome, você tá doente, você tá zoado, sabe? Então, eu falo, o que eu tô fazendo aqui é com essas pessoas que já escolheram não acreditar. Agora, quem escolheu acreditar, cara, Deus te abençoe, só vai, sabe? Tá tudo Isso é certo. importante você estar falando, porque assim, o que eu percebo muito, por exemplo, minha mãe ela é muito religiosa. E o que acontece muito na vida dela é que às vezes ela é conformista. Ela fala, e é isso que se prega muito a questão no cristianismo, né? Conformismo, conformidade. Conforme-se com o sofrimento que você está passando agora. Não, cara, tem que se indignar. Ah, espere em Deus. Não, não espere em Deus, corra atrás. Se você esperar em Deus, nada vai acontecer, não vai cair do céu. E até quando eu era cristão, né? Quando eu era cristão, eu dizia a mesma coisa. Cara, beleza, espere em Deus. Mas entenda que Deus vai te ajudar. Ele não vai te dar. Nada vai cair do céu. Se você quer alguma coisa, você é que tem que ir atrás. Deus,
Ah, Mas Deus me esse é o ajuda a fazer uma ponto. prova. Será que ele ajuda mesmo, já que ele escolhe não interferir? E essa é a minha maior questão, porque então não adianta nem orar. Está na Bíblia que ele escolhe não interferir, porque você tem o tal do livre-arbítrio. Então, amigo, você está orando aí, mas desculpa, eu escolhi não interferir, não. Tem isso também, né? Não, assim, Tem várias eu coisas falo que não muito mais batem. pela questão, porque assim, a ideia do cristianismo é que Deus interfere, né? Mas o que eu acho interessante é que eles se perdem nessa lógica. Se ele interfere para o bem, por que que ele não. Se ele interfere para o bem, se quando você ora ele te ajuda, quando um sequestrador te sequestra, por que que ele não te liberta? Aconteceu esse diálogo esses dias aqui. O meu porteiro estava tentando me evangelizar. E aí ele falou, não, porque é só por Deus, porque o meu primo, ele sofreu um acidente de carro, que, pô, se tá com Deus, por que que ele sofreu um acidente de carro? Mas tudo bem. Sofreu um acidente de carro e ele era ateu. E aí ele ficou preso de ponta cabeça no carro e o carro começou a pegar fogo. E aí ele não conseguia tirar o cinto. E aí o cara falou: Deus me ajuda, né? Pelo amor de Deus, sei lá que diabo que ele falou lá. E aí o cinto soltou magicamente. Eu falei: Nossa, como Deus é bom, né? Sabe que semana passada meu primo morreu de Covid. Por que que Deus não gosta do meu primo e gosta do seu primo? O que que rolou? O que que difere as duas pessoas? Por que que o meu primo também tinha fé? E aí? Sabe, o que que Não, difere uma pessoa da outra? e o que é mais engraçado, tipo assim, vamos agradecer o alimento que agradeça o alimento que você está comendo. Então, peraí, por que que você merece e a pessoa que está morrendo de fome não? Por que que você é melhor que ela? Exatamente. Porque, Por que que Deus então, está gente, provendo o alimento para você? eu tenho um vídeo que eu falo isso, Caleb, porque eu fico puta. Eu tenho uma menina que eu sigo no Instagram, ela é super grande, e ela é do lance de marketing digital, e ela é toda sobre Deus. Aí, o dia eu tava vendo uma live dela, e ela fala assim, não, gente, não, porque minha história... Deus é muito maravilhoso. Nossa, Deus é muito maravilhoso. Porque o que ele fez na minha vida... Porque, olha, eu tava no lugar certo, no lugar certo, na hora certa, e aí eu fiquei só olhando, eu falei assim, a menina toda loirinha, toda de olho claro, deve ter nascido de uma família boa. Nossa, Deus é muito maravilhoso, cara. Ainda que fosse, eu não teria coragem de jogar na cara de quem nasceu na favela, de quem tem preconceito por causa de cor, que sofre, sabe, come o pão que o diabo amassou. Então Deus não é maravilhoso com ele? Ah, não, Deus é maravilhoso, porque ele tem onde morar. Tá bom, então vamos lá. Quem não tem onde morar? Ah, não, mas pelo menos ele é saudável. Tá bom. E o que nasceu que não é saudável? Sabe, tem tanta coisa para você falar que Deus é maravilhoso com você, você se sente, tipo, muito foda. Você, nossa, Deus é maravilhoso. Então é só com você, né, amiga? Então, é fácil ser maravilhoso com uma menina loira de olho azul rica. Quero ver ser maravilhoso na África, quero ser maravilhoso com um mendigo que mora aqui na esquina da minha rua, sabe? Ou Ai, tô o que brava, eu acho. desculpa. Essa coisa sempre me deixa brava. Não, eu super entendo assim o que você está falando, porque realmente parece assim que. Não, e o pior é que assim, é esse o pensamento que os cristãos falam. Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus privilegiados, né? O que é muito pior do que tudo. Tipo assim, como assim, cara? Como que Sim. você pode ser escolhido por alguma coisa? Não, não faz sentido. Tipo assim, então, os meus primeiros questionamentos, inclusive, tem um rapaz aqui que está perguntando para você sobre quando você começou a entrar na magia, quando você voltou para a Bíblia, qual foi a sua visão? Ele está querendo saber aqui. Então, como eu parei, foi parando de fazer sentido Deus para mim, eu fui deixando para lá e eu não questionava, porque assim, eu não virei ateísta por causa das contradições milhões da Bíblia. Não foi por isso. Isso eu descobri depois e eu achei tão divertido, porque o que vem de gente me evangelizar nos meus vídeos, e que eu falo, gente, não faz sentido o que você está me falando. Primeiro que Jesus me ama, tá bom, eu sei, beleza, e o que que isso muda na minha vida? Sabe? Me ama mesmo, lógico, eu sou foda. Vai me amar, não vai me amar como? Se eu sou foda desse jeito, entendeu? Então, eu sempre sou. Mas aí que eu começaram a aparecer uns vídeos pra mim sobre, tem um cara, tipo, que ele detona no YouTube, que ele, meu, mas ele assim, ele rasga o verbo, eu já quis chamar ele várias vezes, eu tive o impulso de chamar ele pra gente fazer alguma coisa, mas não dá, porque ele chega a ser ofensivo, e eu não gosto de ser ofensiva, porque tem gente que tá bem com a fé, e a ideia não é atacar ninguém, não é pra, tipo, se você tá bem com a sua fé, cara, sai da live, tá tudo certo, né?
Mas aí que eu comecei a ter a ideia, eu nem sabia que tinha contradição na Bíblia. Eu fui descobrir isso de um ano para cá e comecei a consumir esses conteúdos. Falei, gente, que incrível, né? Tipo, olha só, além de tudo, tem um monte de contradição que, tipo, se você começa a ler, você se sente um idiota de ter seguido, levado isso como meta de vida. Não, aqui a palavra de Deus é o que eu vou seguir para minha vida, um bagulho que o povo escreveu que nem o rabo deles de qualquer jeito, assim, ó, não, só tem que controlar a massa aqui, o que convém agora é escrever isso para manter a galera na rédea, funcionou, e ninguém tá nem aí, tá tudo certo, tá todo mundo seguindo, falando graças a Deus, Deus tem um plano na minha vida, sabe? O problema é que eu percebi quando eu era cristão, que eu me tornei ateu. Por que que eu me tornei ateu? Ah, por que que você se tornou ateu? Exatamente por isso. Porque quando você vai estudar a história, você percebe que a fé é uma imposição. As pessoas esqueceram que foram impostas, que esqueceram que muitas pessoas foram assassinadas para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, um calendário antes e depois de Cristo. Foi uma dominação com guerra, com assassinato, com sangue. Então, assim, foi uma coisa que não teve uma escolha. As pessoas não escolheram. E com o passar das gerações, todo mundo se acostumou. Ah, beleza, todo mundo acredita nisso, vamos acreditar também. E as pessoas, elas não se questionavam, não se questionam. E é tanto que, assim, foi estranho isso. Porque eu era um pregador que as pessoas diziam, cara, vem pregar um retiro aqui e tal, beleza, de oração e etc. Eu era um nome da renovação, da igreja daqui da minha cidade, da minha região, né? E eu saía, ia para os encontros, assim, mais de, sei lá, já preguei encontro de 5 mil pessoas, muita gente, assim, em ginásios, e eu pregando, sei o quê, Deus vai libertar a sua vida. Eu era esse cara, eu era aquele cara. E realmente eu estudei muito a Bíblia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, começou a me vir uns estalos. E o primeiro estalo que me veio foi sobre a liberdade dos anjos. Olha que coisa engraçada. Fala mais. O primeiro estalo que veio, assim, que eu me questionei, foi sobre isso. Foi o primeiro ponto de questionamento que obviamente eu já tinha vários, mas eu sempre pensava, não vou me questionar porque isso é do diabo. E é o diabo botando dúvida na minha cabeça e eu vou orar para que Deus afaste essa dúvida. Só que aí, quando eu comecei a pensar, eu digo, peraí, livre-arbítrio. Os anjos, segundo a teologia católica, eu estudei teologia católica, né? Segundo a teologia católica, os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Por isso, eles não podem se arrepender, eles não podem é, dizer não a Deus. Então, por que Lúcifer pode? Por que o Satã pode? Então, por que que o Satã, além de poder fazer isso, convenceu ainda a terça parte dos anjos do céu? Aí começou aí o questionamento. Peraí, mas a igreja está dizendo que não tem, mas aqui está claramente dizendo que tem. Aí depois eu vi outra coisa. Como que Deus criou o ser humano, colocou a árvore do bem e do mal ali no meio do paraíso? Tipo, qual era a intenção dele? É tipo, por exemplo, você colocar uma criança, tipo, Adão e Eva eram crianças. É tipo você pegar uma criança e colocar um fio desencapado no meio da sala e dizer, olha, você pode brincar em tudo aqui, mas ali tem um fio que se você pegar, você vai Só que tem morrer. um detalhe principal nisso, que é a onisciência, que a pessoa esquece, cara. Ele já sabia, ele criou Adão e Eva, ele já sabia que eles iam comer da maçã. Eles já sabiam que toda a merda ia acontecer, ele já sabia que o diabo ia se rebelar, que ele ia descer, que ele ia fazer a porra toda. Ele já sabia. Ah, não, mas ele se rebelou. Mas ele não é onisciente? Caralho. E outra coisa, se Deus tem um plano, então qual a minha liberdade? E E ainda depois foi esse. o Nino completa. Só que eu sou mais forte, eu mudo os planos de Deus. Então eu sou mais forte que Deus. E você Com sabe que eu, magia, que eu encontrei o Nino aqui no TikTok e foi exatamente um vídeo que ele falou nisso que eu fiquei, caralho, mentira, que ele falou exatamente é, nisso que eu tava falando, numa live. Aí depois ele fez o vídeo e falou exatamente a mesma coisa sobre o diabo, que por que que o diabo ele é ruim e Deus é bom? Porque o diabo ele abre os olhos, ele diz para os seres humanos, olha, como esse fruto aqui que você tem conhecimento. E se você tem conhecimento, não há Deus. pois é, porque onde você sabe, você não acredita.
É só isso. Quando você sabe, você sabe. Acreditar não é saber. Então, assim, você conheceu o bem e o mal, você conheceu a árvore da vida, aí você deixa, sai da fé, né? Já não tem mais a fé, porque agora você sabe, você conhece, você, enfim. É tipo aquele mito do homem na caverna. Cara, é engraçado. Eu li Platão. tantas coisas, eu li tantas coisas, e as coisas que a Bíblia não me respondia, eu consegui, cara, nossa, quase que não sai, consegui as respostas em várias outras fontes. Essa coisa, por exemplo, de, você tem que ter medo, sim, mas quem tem medo, e perceber também que o cristianismo domina pelo medo, olha, Jesus vai voltar. Olha, não faz isso que você vai para o inferno. É praticamente uma dominação infantil. É tipo você dizer para seu filho que se ele fizer uma coisa boa, ele vai receber um prêmio. Opa, você faz uma coisa boa, você vai para o céu. Se você não fizer, você está de castigo, vai para o inferno o resto da eternidade. E qual o terceiro caminho? Tipo, se eu tenho liberdade, livre-arbítrio, para que existisse um livre-arbítrio e que Deus dissesse assim, não, Deus permite que as coisas aconteçam e ele não interfere porque você tem liberdade. Beleza, mas eu só tenho dois caminhos. Ou sigo ele, ou eu queimo. Qual que é o terceiro caminho? O caminho do meio? Qual que é? Tem que ter. Ou se Exatamente. ajoelha ou queima. Na Bíblia diz que ele é unicamente onipotente e onipresente. E muitos fantoches nas mãos dos... Então, a menina está falando aqui na live, que inclusive foi uma das coisas que ela começou a questionar Deus, foi porque ela perdeu os sobrinhos dela e tal, e ela começou a dizer, ué, mas por quê? Né? Por exemplo, quando uma criança ela é levada por um pedófilo, Pera, e tem gatos miando aí? tem meus gatinhos Me aqui. mostra, é gatinho pequenininho miado. Eu tô tão Mano, carente de gato, meu Deus, eu preciso de gatos. aqui, ó, Ai, eu quero meus tudo. bebês. E o que Não. eu tava com ele no colo era aquele dali, que isso ali tá, ó, Ai, tá que perdido em gostoso. pensamentos. Ah, quero. Que fofura. Tá bom, desculpa, cortei todo o assunto. Vai lá, volta. Sim, 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 sim. Mas, como eu tô falando, né? Tipo, primeiramente, repetindo aqui, que apareceu uma galera aqui dizendo algumas coisas. Gente, eu não sou contra a fé de ninguém. Se você quer acreditar em Deus, ótimo, tá? Você pode acreditar no que você quiser. Você acreditar no Coelhinho da Páscoa, qualquer coisa, ótimo, acredite. A gente tá fazendo uma live, eu sou ateu e ela também. Então, o assunto aqui vai se desenvolver sobre isso, tá? Então, respeitem. Foram dois netos que ela falou, que perdeu no ano passado. Então, o que que eu acredito sobre a existência? Eu acredito que nós somos apenas uma causa de existência. Nós não estamos aqui por um propósito. Não existe um grande propósito para nós. Nós estamos aqui para viver, para aprender, para sermos pessoas. E quanto mais cedo nós entendemos isso, quanto mais cedo nós nos firmamos os pés no chão e dizemos: eu estou aqui agora. Eu não quero saber se para onde é que eu vou depois de morrer. E isso também causa. Se você conhece o Leandro Carnal fala muito disso. A religião chega onde o ateísmo não chega, que é sobre a questão da morte, né? A religião é boa porque ela ajuda você a entender a morte. Mas o budismo é uma religião ateísta que faz você entender a morte também. Então é por isso que eu recomendo a galera, tipo assim, nos meus vídeos eu digo, gente, vão lá, compreender um pouquinho o budismo, vão entender. Se vocês estão saindo do cristianismo, muita gente sai do cristianismo, né? Se você está saindo do cristianismo, eu super recomendo o budismo. Porque você vai ter uma religião que não tem imposição, que você, que você, de uma certa forma, vai refletir mais sobre quem você é o agora, se aprimorar, evoluir enquanto pessoa, não querer que os outros sejam igual a você, né? Impor a sua fé. E é tanto que, assim, eu não sou um budista puro, porque se eu fosse um budista puro, eu nem estava preocupado sobre essas discussões. O budismo não diz assim, cara, se Deus existe, deixa o povo pensar que existe, que não existe, tanto faz, deixa o pessoal. Só que aí, ser ateu é exatamente ser militante, né?
Então, pois é, e eu acabo entrando, eu acho super divertido essas coisas, porque a galera vem discutir, eu não vou discutir com ninguém, eu só olho, guardo pra mim, beleza. Mas se a pessoa vem falar no meu canal, ela entra na minha casa e vem cuspir alguma coisa na minha casa, eu me acho no direito de responder, né? Então, eu faço pela diversão. E como eu tenho essa questão de ajudar a galera que está saindo, que está se libertando, que tem essa história de opressão que eu tive na igreja, eu até postei um vídeo esses dias falando, narrando a história do meu abusador. É uma história fictícia, baseada nas histórias que eu ouço, mas tem muito da minha própria história, falando do meu abusador, do meu relacionamento abusivo que eu comecei, depois eu comecei a dedicar todos os dias, porque ele exigia todos os dias da minha semana, e aí, de repente, eu já não podia mais ouvir outras músicas, só as músicas que ele gostava, e aí eu tinha que usar as roupas que ele gostava, e aí eu não podia mais ficar saindo com os meus amigos, porque, pô, e ele, como ficava? E no final eu deixei de ser quem eu gostava, eu deixei de ser quem era a minha essência, eu deixei de ser outra pessoa, por quê? Por causa da minha religião, por causa desse Deus. O meu relacionamento abusivo, o meu abusador era Deus. Então eu fiz esse vídeo assim para chocar mesmo, porque as pessoas não prestam atenção o que elas estão passando. E ó, não são todas. É o que eu falo. Você tá bem na sua religião? Só vai, tá lindo, beleza. Mas só que tem gente que tá mal e tá achando que se sair vai pro inferno e que tá fadado a sofrer, a estar nessa merda para sempre. Não, não tá. Se você quiser sair, existe uma forma. É aquela coisa, né? Ah, se você não entrar no satanismo, você nunca consegue sair, porque se você entrar na Umbanda, no Candomblé, você não consegue sair. Gente, se você entrar no cristianismo, é difícil pra caralho, porque eles te ameaçam de todas as formas possíveis. O satanismo não vai te ameaçar se você sair. A Umbanda não vai te ameaçar se você sair, gente. Quem ameaça você se você sair é o cristianismo, não as outras. É como a Gislaine disse aqui, só quem não chega ao fundo do poço é quem não questiona. Se você nunca foi assim, você nunca bateu lá no fundo do poço, você realmente não sabe Mas só que tem a gente que necessidade. continua, tem gente que continua. Eu conheço gente muito perto que, assim, tá com a cara esfregada no poço e tá lá, não, mas ó, esse aqui é meu Deus, olha como Deus é maravilhoso. Ah, Deus é maravilhoso. Tá no poço, tá comendo lama e tá dizendo que, mas tudo bem, cada um no teu tempo, enfim, né? Quem sou eu? Eu gosto de entender, assim, que, por exemplo, é tanto que, assim, eu não faço lives sobre ateísmo perto da minha mãe. Eu entendo que a religião é um caminho de, digamos assim, psicológico que domina as pessoas, mas também acalma, mas também traz uma tranquilidade mental para as pessoas que não conseguem ter um tratamento psicológico, uma condição financeira para fazer uma terapia, essas coisas, né? Então, tipo, como a população do nosso país é muito pobre e é exatamente sobre isso que os governos querem, é por isso que o país é cristão e é importante que seja cristão e a fé cristã domine o país, porque o povo cristão, ele é dócil. O povo cristão, ele aceita o sofrimento, o povo cristão, ele é resiliente, eles ficam ali na deles. Oh, Deus, não, Deus, perdoai-lhe, Senhor, ele não sabe o que faz. Se está até mesmo na Bíblia diz, por exemplo, que o governante é escolhido por Deus, né? O governante, a pessoa que está à frente do povo, é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, como diz o ditado, né? Então, por exemplo, Bolsonaro está no poder, é de Deus, foi ele que foi Deus escolhido para que estar lá. feliz a nação, como é que Jesus é o Senhor, que Deus é o Senhor, a frase famosa. Enfim, E a foda, pergunta aqui, cara. conhecereis a liberdade, ela vos libertará. Eu não sei se vocês, assim, se vocês que estão nas duas lives, vocês conhecem a história do Jesus gnóstico. Vocês já ouviram falar? Não. O Jesus gnóstico é muito, muito interessante. Inclusive, ele aparece em alguns evangelhos apócrifos. E quero ressaltar aqui que evangelho apócrifo é igual a evangelho da Bíblia. Não muda, não tem, por exemplo, não é porque está na Bíblia que é mais importante que um apócrifo, não. Tem muitos, inclusive, que são da mesma época, escrito pelo mesmo ciclo de pessoas, apenas eles não concordavam com o pensamento católico. E é exatamente sobre isso, por exemplo, esse Jesus. O Jesus gnóstico, ele fala, nesses evangelhos, ele diz que para que você alcance a salvação e você encontre Deus, você não precisa ter fé, você precisa ter conhecimento.
E essa frase, conhecereis a liberdade e ela vos libertará, é do Jesus gnóstico, não do Jesus do cristianismo. Porque o que E que é é a engraçado que verdade? eles vêm com essa frase pra gente sempre, né? E eu respondo exatamente com essa frase. É isso aí, conheceis a verdade vos libertará. E tem nessa crença do Jesus gnóstico, eu acho super interessante que é outro conto sobre o Gênesis, é outro conto sobre a Bíblia. Nesse conto do Jesus gnóstico, fala-se sobre a deusa Sofia, que no caso é a deusa da sabedoria. Você já ouviu falar da deusa Sofia? Sim, sim, na ordem que eu tô, ela é o símbolo mesmo. Isso. E tipo, a deusa Sofia foi quem criou o Deus criador, né? E o Jesus, ele seria um avatar da Sofia, né? Um profeta de Sofia na Terra. E é tanto que quando ele fala do inimigo, ele está se referindo ao Deus criador, ao Jeová, ao Javé. Ele não está falando de demônio. Até porque, sabe por que eu acho engraçado? É que como eu estudei muito a Bíblia, muito, e sei praticamente a Bíblia toda, tem várias partes em que Deus invoca demônios. Deus manda demônios começar a guerra, num período lá de Abimeleque e Siquém, ele manda um demônio para começar a guerra, para gerar conflito, diz na Bíblia claramente isso. Ele manda o demônio tentar Saul, que fala na Bíblia também que Deus mandou no coração de Saul um espírito do mal para que ele se enfurecesse com Davi. Tem outra passagem agora, a passagem de Jó, que você percebe que o demônio é totalmente permissivo com Deus, ele vai na presença de Deus e fala: Olha, tenho certeza que se eu tentar o teu servo, Jó, ele vai blasfemar. E Deus diz: então pode ir e tente ele. Pode Filho matar a da família puta dele pra toda. caralho, cara. E parece Pode. assim que as pessoas eles não veem é tipo assim, e o pessoal, quando eu falo isso, né? O pessoal diz assim: ah, mas você não lê a Bíblia, isso é tudo mentira. Aí eu digo: gente, pesquisa. Aí a pessoa pesquisa e está lá na Bíblia. Quando volta, diz assim: ah, você está querendo usar a palavra de Deus para plantar a dúvida. Eu digo: não, gente, não é a dúvida. É a própria Bíblia que está escrito isso. Não, e o pior de tudo, eu acho que é quando. Primeiro que tem uma guerra aí da galera que desconsidera o Velho Testamento, né? Porque assim, se não me faz benefício nenhum, então eu desconsidero. Aí, outra coisa, isso é a primeira coisa. Tá, mas você não pode levar em consideração o Deus do Velho Testamento. Não? Tá na mesma Bíblia. Tá bom. Aí a outra coisa é, não, mas então você interpretou errado. Essa interpretação não tá certa, porque você tem que ver o contexto. Eu postei agora um TikTok falando tá, mas Deus é vingativo pra caralho, né? Mandou pegar o prepúcio da galera, tal, inclusive, né? Contrariando as próprias ordens dele. Fala assim, ah, não, mas tem que ver todo um contexto. Esse diálogo existiu. Eu estava num podcast que me entrevistaram e eu falei, cara, mas isso é legal? Ele, mas você tem que ver o contexto. Eu não posso tirar uma frase do teu livro. Não, mas peraí, em que contexto? E mandar matar as porra toda é legal por vingança. Porque, ah, não, para eles pagarem. Então, assim, ah, não, porque quem brinca comigo, quem tá no meu time é legal. O resto eu vou mandar tudo se foder. Sabe? É tipo. As igrejas, eles criam uma versão da Bíblia. Cada igreja tem sua versão da Bíblia. Tanto que assim, quando eu era cristão, eu estudava a Bíblia, mas todas essas passagens que eu estou citando eu passava por cima. Eu não queria entender, não queria ouvir, não queria pensar sobre. Eu dizia, Vista não, beleza, eu vou grossa. desconsiderar. Então, as igrejas elas interpretam a Bíblia à sua forma, elas pegam o molde da Bíblia, né? Por isso que tem a teologia, e tem a teologia de cada igreja, né? Porque é importante ter a conexão, o entendimento. Só que aí, uma coisa que vai bugar todas as pessoas que não sabem sobre, por exemplo, vocês acham que realmente existiu a história do povo do Egito? Vocês acham que existiu o povo de Moisés? Vocês acham que Moisés existiu? Quem aqui na live tá? Eu quero ver aqui se alguém sabe sobre isso. Vocês sabem que Moisés existiu? Cara, eu fiz um trabalho sobre a saída dos hebreus do Egito. E eu fiz o trabalho e a minha fonte de pesquisa foi a Bíblia. Eu já tô vendo que fiz merda, né? Fez. Ah.
Quem acredita que o pessoal dos hebreus saiu do Egito? E aquela história toda é verdade que o Márcio abriu? Galera que tá Eu falando tô que não querendo... conhece nossa história. Não, é porque eu quero falar sobre contexto. O pessoal fala muito sobre contexto. E eu falei, cara, beleza, vamos falar sobre contexto histórico. Pronto. Olha só. Vou agora falar para vocês uma coisa, tá? Existia um povo chamado o pessoal de Canaã, que eram os cananeus, tá? Eles adoravam o deus El. El. E tinha todo um panteão de deuses. Tinha a Xera, que era a esposa de Deus, o deus El, que é, por exemplo, El Shaddai, o Senhor da montanha, né? Só que não é Senhor da montanha, é o El da montanha. É tanto que assim, o pessoal diz assim: "Ah, Gabriel significa, não, Samuel, foi Deus que me deu". Não. Samuel significa o El que te deu. O termologia El, para quem vai realmente historicamente falando, você percebe que El é um Deus. Não é. Entendeu? Tipo assim, não é assim, é o Senhor. Não, não é Senhor. Aí, quando você vai olhar todo o contexto, você percebe que em Canaã existiam dois povos: um povo do norte, um povo do sul, o povo do norte e o povo do sul. E o povo do norte começou a inventar essa história de que Deus trouxe o povo deles do deserto e etc. Porque eles queriam ser melhor que o povo do sul. Aí eu falo assim, gente, vocês querem um contexto? Vocês querem entender um contexto? Por exemplo, Moisés nunca existiu. Tudo foi inventado, tudo isso ali foi inventado. A questão do faraó, isso nunca existiu. Isso ali foi todo um conto que o pessoal falou. Inclusive, eles começaram a demonizar os deuses da outra parte, que inclusive eles também seguiam, mas aí eles começaram a demonizar algumas coisas e tal. Dizer, por exemplo, Beelzebub é um deus de lá. Baal é um deus dos cananeus. Caraca. Cê- É exato, gente. Vocês têm noção de que, tipo assim, se você realmente vai olhar o contexto, você vê que não tem nada a ver. Olhem Louco. E lá. você ainda Gente, realmente estudou. Eu não estudei, eu li assim na igreja, ia nos cultos, eu estudava o que o pastor propunha, né? E sempre sob a visão dele. Mas é e mais eu legal peço a, ainda você ter estudado. e eu peço a todo mundo, gente, não acreditem no que eu falo. Vão estudar, que é o melhor. Que quando você vai e estuda o que eu tô falando, aí fica melhor. Eu sempre digo assim, porque o que os cristãos querem dizer é assim, não acredita no que eu estou dizendo, acredita, acredita, acredita. Não, não acredito no que eu estou dizendo. Tenham dúvida, duvidem de mim e vão lá olhar. Olhem o contexto histórico, se realmente Moisés, se realmente houve esse êxodo e etc. Nunca existiu isso ali. Isso ali é tudo conto. Não, não vai. E vai Foda. estudar na Bíblia? Como assim vai estudar na Bíblia? Mas a Bíblia é um livro que você tem. Se você entender, o pessoal está dizendo aqui, vou estudar na Bíblia. Se você entender, por exemplo, a Bíblia, ela diz que uma mulher que foi estuprada por um estuprador, ela tem que casar com o estuprador. Então você vai estudar na Bíblia, você vai entender isso, tá? Nossa, Uma mulher, pesado. uma mulher que trai o marido, ela tem que ser apedrejada. Um filho que desobedece os pais, ele tem que ser apedrejado. Uma filha, ela pode ser vendida como escrava. Se você Deus tem é um tão escravo, maravilhoso. Deus é maravilhoso. Foda. Caleb, deixa eu te falar. Eu preciso muito ir dormir. O remédio está muito fazendo efeito. Eu já tô vendo estrelas aqui. Tá Mas eu quero ótimo te também, chamar porque mais. começou um barulho aqui de uma serraria, então é melhor mesmo que a gente. Nossa, em pleno domingo, né? Agora que você ia dormir, acho, já era. Mas de boas. Olha, muito prazer mesmo estar na sua live. Nossa, realmente é incrível. Espero que a gente faça outras Igor. lives depois para a gente conversar sobre esses assuntos. Com certeza. Agora a gente, Chama o vamos Nina aí para a marcar. gente falar também. Sim, com certeza. Ele tá aqui no TikTok, fortíssimo também, tá fazendo live praticamente, olha, ele faz live todo dia às 14 horas aqui no TikTok, todos os dias, de segunda a sexta. Então, Aham. segue ele lá, que eu vou mandar ele te seguir, dá uma olhada no seu conteúdo, aí vocês marcam alguma coisa também, pra vocês se falarem. Beleza, gente. Então, um beijão, gente. Vocês que estão aí na live da Price, beijão que tá na minha live. Eu vou ter que desligar a minha live, gente, porque eu tava em live desde 3 horas da manhã. Então, agora Arai. que eu tô.
Então tá bom, gente. Beijo, obrigada, Caleb. Boa noite, Beijo, galera que tá aí. Diego. Até Obrigada pela mais. companhia.